Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Enraizados e essa aula está super especial porque hoje nós vamos falar sobre as virtudes, o que elas são e como nós fazemos para adquiri-las. E antes de nós começarmos para valer, eu preciso dizer que eu espero e eu estou contando que vocês estão fazendo os exercícios, que vocês estão fazendo a Lexio, que vocês estão participando dessas formações, vocês estão assistindo. Eu falei para vocês que as mudanças realmente iriam acontecer interiormente, desde que vocês fizessem tudo aquilo que estivesse sendo proposto. Portanto, eu espero de coração que vocês se proponham a fazer e estejam fazendo. Caso por algum motivo ou outro, sei lá, você não fez alguma coisa durante esses tempos, você na verdade nem fez nada, só que você está aqui, você caiu nesse vídeo. Então começa a partir de hoje. Ainda dá tempo. Mesmo nós estamos na metade, um pouco mais da metade, você pode, ainda é possível fazer a mudança acontecer. Lembra que a quaresma, o objetivo final é te tirar daquele homem velho e te fazer um homem ou mulher nova. Apagar aquele modus operandi, aquele comportamento antigo e te dar um novo comportamento, um novo jeito de agir. E é exatamente por isso, inclusive, que nós estamos aqui hoje, nesse exato momento, falando sobre as virtudes. E olha só, essa é uma aula introdutória sobre as virtudes, porque é óbvio, existem tratados e mais tratados, estudos e mais estudos, nós não a esgotaremos em uma aula curta aqui sobre isso. No entanto, eu espero que, além de te clarear, além de te edificar com essa aula, te instigue também o desejo de estudar sobre as virtudes e um desejo maior ainda de se tornar uma pessoa virtuosa, tá bom? Isso vai servir tanto para vocês quanto para mim também, porque eu também estou no mesmo barco que vocês. Portanto, é isso aí. Rezem por mim e eu vou estar rezando por vocês e bora lá para a nossa aula. Não importa a civilização antiga que você vai estudar, todas elas buscavam ascender na vida. Elas buscavam e tinham como finalidade a ascensão do ser humano. Todas tinham essa noção de que nós ainda não éramos quem nós deveríamos ser, de que o ser humano não estava no seu estágio natural ou no seu estágio completo. Ainda lhe faltava algo. Portanto, elas desenvolviam doutrinas e práticas para elevar o homem à sua máxima potência, para fazer o ser humano ser aquilo que ele pode ser realmente, e aquilo que ele é, por potência. Sejam as civilizações antigas na Mesopotâmia, sejam os gregos, os romanos, não importa. Todos eles buscavam a perfeição. E a palavra perfeito significa feito por completo, acabado. É uma obra ou uma pessoa que está totalmente feita, que está no seu máximo, que está totalmente completa. E é exatamente dentro dessa ciência da perfeição, dessa ciência do máximo potencial, que as virtudes se encontram. Elas foram, inclusive, amplamente difundidas e desenvolvidas pelos gregos. Gregos estes que moldaram a nossa civilização e que influenciaram e têm grande influência até hoje no nosso mundo, na nossa sociedade. Inclusive, é a base para a filosofia e posteriormente a teologia católica se desenvolver também. Então veja bem, isso parece ser algo natural ao ser humano. Mesmo essas civilizações que não se conheciam, que não trocaram experiência, não trocaram conhecimento, elas estavam buscando as mesmas coisas, elas se orientavam pelas mesmas coisas, e todas elas tinham esse alvo de melhorar a si mesmo, de crescer, de se desenvolver. Platão acreditava que era um desperdício que o ser humano passasse pela vida e não se descobrisse, e não conhecesse o seu máximo potencial, não chegasse a vislumbrar, a experimentar o seu máximo potencial, tudo aquilo que ela poderia ser. E quando nós falamos de virtude, a finalidade dela é levar o homem ao bem e elevá-lo à sua máxima potência. No mundo de hoje em dia, nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para nós mesmos, estamos todos meio amputados, deficientes, frágeis, doentes, espiritualmente e corporalmente falando. Acredito que a imensa maioria de nós não teve contato com uma pessoa inteira, uma pessoa completa, uma pessoa sarada, curada no seu máximo. Tudo que nós vemos hoje em dia é uma sociedade, uma cultura voltada para estimular os vícios. Logo, ela amputa, ela diminui o ser humano. Ela descola o ser humano da realidade e ela vai minando toda a força vital das virtudes, fazendo com que ele fique viciado e com isso a sua alma adoeça, o seu corpo adoeça e o homem seja sempre aquém do que ele poderia ser. Seja sempre um ser humano diminuído. Toda a nossa sociedade hoje é voltada para isso, para diminuir o ser humano. Hoje nós vemos as pessoas pensando, vivendo, agindo, desejando exatamente como os animais. Nós temos sido moldados pela nossa parte mais baixa, pela nossa parte animal.
O ser humano tem vivido uma verdadeira vida animalesca. O que nos difere exatamente do modo de vida dos animais hoje? Para a maioria das pessoas, nada. Quando nos propomos a falar então sobre as virtudes, nós estamos nos propondo a elevar a nossa alma, a sermos realmente seres humanos. A virtude nos faz, antes de mais nada, seres humanos. Ela eleva o ser humano para aquilo que ele deve ser, para que o ser humano seja aquilo que ele foi sonhado por Deus desde o princípio. Afinal, a virtude é a saúde da alma. As virtudes são não só o remédio para os nossos vícios, mas elas também são a saúde da nossa alma. Você quer ver um ser humano, uma alma, um espírito saudável? Basta ver se ela é uma pessoa virtuosa ou não. Basta ver se essa pessoa é virtuosa ou não. Sendo virtuoso, ele conseguirá escrever bem a história da sua vida. Ele conseguirá colocar muita energia, precisão, sabedoria e assertividade em tudo aquilo que ele fizer. A vida dessa pessoa simplesmente flui com naturalidade gigante. Ela sabe a decisão certa pela qual tomar e ela tem força para tomar aquela decisão. Muitos de nós até sabemos o que é o certo, até sabemos o que devemos fazer, mas nós não temos força. É a mesma coisa de eu falar que eu quero chegar na porta ali, no final do meu quarto, eu quero ir para lá. E de repente os meus passos começam a andar para o outro lado aqui da sacada, onde eu vou cair aqui. Então imagina você, eu quero sair do quarto, mas os meus pés estão indo para o outro lado. Seria bizarro se isso acontecesse, né? Mas é exatamente isso que acontece quando nós não somos pessoas virtuosas, quando nós não somos saudáveis. Eu quero algo para a minha vida, eu digo que eu desejo viver X coisa na minha vida, eu tenho este plano, eu quero alcançar esta meta na minha vida, mas simplesmente as ações que eu realizo são totalmente contrárias a este lugar que eu digo que eu quero chegar. Se nós traduzimos isso, por exemplo, para a santidade, e eu digo, eu quero ser santo, e de repente os meus comportamentos são totalmente contrários, me levam a viver coisas totalmente diferentes daquilo que eu digo que eu quero, e que lá no fundo, assim, de uma maneira ou outra, eu realmente desejo, que realmente lá no fundo, uma coisinha ou outra, eu realmente desejo ser santo, eu realmente desejo ser melhor, eu desejo viver em intimidade com Deus, conhecer mais dele, só que eu não consigo, a minha vontade ela tá tão debilitada, a minha alma tá tão frágil, capenga, manca, como diz o meme, que ela não tem forças, ela não consegue abraçar aquela verdade, ela não consegue abraçar aquele projeto de vida. E aí, de repente, eu começo a ver como se aquilo fosse grande demais para mim, ou pior, eu começo a achar que tudo aquilo, aqueles sonhos, era uma ilusão, é algo alto demais e ninguém alcança. Talvez isso seja só um ideal de vida que as pessoas colocam para ver se a sociedade fica menos pior, ou para controlar as pessoas. Afinal, eu consigo, eu olho para os meus amigos, ninguém aqui consegue também, logo eu deduzo que isso aí deve ser invenção, isso deve ser mentira, não é possível viver essa santidade, ou não é possível ser alguém melhor do que eu já sou hoje. Eu já não mato, não roubo, não fumo, não faço a porrada de coisa, não. Sou uma pessoa muito boa, não preciso dessa coisa de melhorar. De repente eu acho que eu já até sou santo mesmo, eu nem sei. Então, vamos lá, né? Vamos lá, não é assim. É óbvio que não é assim. Entende? Tá tudo desregulado, tá tudo desconfigurado, e as pessoas acham que estão uma mil maravilhas, porque ela já não tem um padrão com o qual se comparar. Toda a sociedade está doente. Chesterton tem um livro chamado O que há de errado com o mundo. Inclusive, ele tá aqui em algum lugar. Tá aqui, achei. O que há de errado com o mundo. Recomendo que todos vocês possam ler esse livro, afinal é um clássico, é uma obra-prima. E ele vai levantar essa pergunta: o que é que há de errado com o mundo? E bem, eu não vou dar um spoiler do livro aqui, recomendo muito que vocês leiam, é um livro brilhante, mas em um dado momento ele diz que as pessoas estão tão doentes que a doença se tornou o estado natural da sociedade. Então eles acham que a doença é o estado natural, é o estado de saúde do povo, porque eles não têm um referencial. Ninguém se pergunta o que é ser saudável, o que é a saúde do corpo, o que é a saúde na sociedade, o que é a saúde da alma. Ninguém se pergunta isso mais. Então nós devemos começar todo esse trabalho e começarmos a voltar o nosso olhar e nos perguntarmos: o que é um ser humano saudável? O que é um ser humano na sua forma plena? E nós podemos começar a responder esta questão olhando, por exemplo, para aqueles que foram curados dessa desordem, para aqueles que chegaram lá neste máximo potencial, ou seja, os santos. Os santos são a grande referência para nós. Eles são luz que nos mostram um caminho possível de como chegar lá e viver a verdade do Evangelho, de como alcançar a plenitude das virtudes, e não só alcançar essa plenitude das virtudes, ser uma pessoa virtuosa, mas conseguir viver essas virtudes de modo heróico.
Uma pessoa, para ser canonizada, é preciso, antes de mais nada, que tenha sido reconhecida que ela viveu as virtudes em um nível heróico. Então, eles nos mostram que é possível e eles nos mostram como a coisa acontece, como se deu. É indispensável para nós, especialmente nós católicos, que a gente possa ter contato com a vida desses homens que foram grandes, que foram o máximo que poderiam ser, que viveram e experimentaram as virtudes de um nível que a maioria de nós nem sabe que é possível ser vivida. Ter contato com grandes biografias de vida, com grandes almas, almas magnânimas que não tiveram medo, que se livraram e foram além das misérias dos seus tempos. É isso que nós devemos fazer, para termos um referencial, para termos esperança, para conhecermos um caminho possível. Então, leiam, estudem, conheçam a vida dos santos, tá bom? E olha só, eu sei que eu estou falando de várias coisas aqui. O tema de virtudes é absurdamente vasto. Daria para nós abordarmos ele aqui de diversos ângulos diferentes, mas vamos lá. Prometo ser conciso, mas eu precisava fazer essa introdução para mostrar a importância que as virtudes têm. Não é algo à toa, não é algo besta. Ah, vamos lá, vamos estudar de virtude. Ah, tá bom. Não, é algo sério. E diz respeito não só ao sucesso da tua vida, ao sucesso da narrativa de vida que você está contando, o sucesso da sua biografia, mas também das pessoas que dependem de você. Porque as pessoas precisam que você esteja bem para ajudá-las. Especialmente se você é chamado a liderar alguma coisa. Se você lidera uma equipe, se você lidera a sua casa, se você lidera um relacionamento, se você lidera uma empresa, as pessoas precisam e elas contam que você esteja bem, que você esteja saudável para liderá-las. Nem todo mundo tem um chamado de liderar. As pessoas esperam e desejam que a gente possa liderá-los. E os cristãos em geral, os católicos em geral, são chamados a liderar, a serem luz do mundo e sal na terra, a imitar Jesus e sermos bons pastores que vão atrás das ovelhas perdidas, que ajudam as pessoas. Nós devemos iluminar e mostrar a verdade, nós devemos iluminar e aquecer esses corações frios, desesperançosos. E nós não conseguiremos fazer isso bem sem virtude. Seremos sempre inconstantes. Quantas vezes você foi inconstante na sua vida com Deus? Quantas vezes você fez bons propósitos? Ah, agora eu vou fazer isso, isso, aquilo, agora eu vou me emendar, eu não vou cair, eu vou fazer tal, tal coisa. No dia seguinte, hora seguinte, você já estava caindo nas mesmas coisas, fazendo os mesmos problemas, entrando nos mesmos erros. Por que isso acontece? Porque a sua alma ainda está doente, porque nós precisamos ainda ser curados, sermos virtuosos. Então vamos lá, eu já falei para vocês que a virtude é a saúde da alma. Não dá para falar em santidade, falar em sermos enraizados no coração de Jesus e termos intimidade com o Pai, com o Espírito Santo, sermos homens e mulheres de unção, sem falarmos das virtudes. Ela é o campo que define o marco zero ali. E a definição de virtude é a disposição firme e habitual para o bem. Portanto, é uma disposição que você tem que é firme, portanto, constante, é um hábito, né? Ela é um hábito. Você tem um hábito constante, firme, de fazer o bem. Não é um momento em que você vai ali e realiza um ato bom, um ato de virtude. Não é um outro momento ali que você vai e acabou sendo caridoso. Um momento específico que você foi paciente. É um hábito. Você é daquela forma habitualmente, de maneira rotineira. Tem uma definição de Pedro Lombardo que eu vou ler para vocês que eu também gosto muito. Ele diz que a virtude é uma boa qualidade da mente, pela qual se vive com retidão, da qual nada se faz mau uso e que Deus opera em nós sem nós mesmos. Portanto, olha só, ela faz com que você funcione bem, que a sua mente funcione bem, que os seus atos funcionem bem, sejam sempre direcionados às coisas boas ou a bens imateriais e permite que Deus opere em nós a partir dessas virtudes que já estão ali. Então ele vai agindo em nós naturalmente, sem que nós possamos perceber. E quais são essas virtudes? Eu entendi o que é a virtude, que é uma disposição firme e habitual para o bem, ela me faz funcionar beleza, a saúde da minha alma, ela faz com que as faculdades do meu corpo operem no seu nível máximo, estejam bem, funcionando bem. Mas quais são as virtudes? Eu aprendi, Robson, na minha catequese, que nós temos a virtude da fé, da esperança e da caridade. Mas eu também já vi, em algum momento da história, falar sobre as 4 virtudes cardeais. São elas que você está falando? Sim e não. Existem diversas virtudes. Existem muitas e muitas virtudes. Porém, existem aquelas virtudes que são cruciais, ou ainda aquelas virtudes que são chamadas virtudes cabeças, que dão luz, que dão vida às outras virtudes todas. Por exemplo,
as 7 virtudes capitais. A palavra capital significa cabeça, origem. Então são aquelas virtudes que geram todas as outras virtudes. Elas provêm dessas 7 principais. Da mesma forma que os vícios, tem os 7 vícios capitais que geram todos os outros vícios. Na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre os 7 vícios capitais e as 7 virtudes capitais. Iremos falar uma por uma como elas se contrapõem, como elas funcionam, tá bom? Nesta aula, eu quero dar essa definição para você do que é virtude e te falar como alcançar a virtude. Como ser uma pessoa virtuosa. Pois então, me responda, Robson. Como é que eu faço isso? Como eu faço para alcançar, para adquirir uma virtude? E bem, eu já comecei a falar para vocês que uma das primeiras coisas é ter contato com pessoas virtuosas. Sugeri a vocês a leitura da vida dos santos, conhecer a vida dos santos, mas também de conviver com pessoas que você consegue ver que são virtuosas, especialmente pessoas que possuem uma virtude que você está atrás. De repente você está procurando a virtude da ordem, que é uma virtude extremamente crucial e que eu acredito que Deus está movendo toda a igreja para buscar essa virtude neste ano de 2024. Então você está buscando uma pessoa que tem essa virtude, a virtude da ordem. Então você conhece alguém que é bom nessa virtude, que domina essa virtude, que a possui. Então você começa a conviver com ela buscando imitar essa virtude dela. Digamos que você está buscando a virtude da castidade e você conhece alguém que realmente viva a virtude da castidade. Então você pode espelhar e imitar ela dentro da virtude da castidade. Não é imitar essas pessoas em tudo, porque tem pessoas que são virtuosas em uma coisa ou outra, mas também possuem outros vícios. Joio e trigo convivem juntos dentro de nós. Luz e trevas convivem juntos dentro de nós. Vícios e virtudes também, muitas vezes. Acontece que esses vícios podem muitas vezes subjugar as virtudes. Esses vícios podem ir minando e apagando as virtudes de você. Assim como o joio pode crescer e tornar inútil, infértil, tirar toda a beleza do trigo e tirar toda a funcionalidade, toda a utilidade do trigo. Da mesma forma, se os vícios crescem em você, eles vão começar a tirar a vitalidade e a utilidade das virtudes que você possui, as poucas e fracas virtudes que a gente possui. Então, o segundo trabalho é o lutar contra os vícios. Eu preciso começar a tirar os vícios da minha vida, não tem jeito. Eu não sei se vocês já perceberam um padrão aqui. O tempo inteiro, desde a nossa segunda semana, nós estamos fazendo um exercício de tirar algo e colocar algo novo no lugar. E toda a nossa vida, se nós queremos viver bem, se nós queremos ter uma caminhada de sucesso com Deus, que queremos ser santos, queremos ter intimidade com Ele, ou que simplesmente você queira ser alguém bom na vida, alcançar grandes coisas na sua vida, você precisará sempre dessas duas coisas. Evitar o mal e arrancar as raízes do mal de dentro de você, dos seus comportamentos, da sua mente, e começar a praticar o bem, buscar o bem e praticá-lo. Será sempre assim. Na vida espiritual é a mesma coisa, é a ascética e a mística. Espero que você já tenha reconhecido esse padrão, aceitado que é assim que a vida acontece e esteja animado, empolgado para fazer isso acontecer. Mas veja só, diante de tudo isso que eu já falei, a coisa mais importante que você tem que fazer para adquirir uma virtude é começar a praticá-la. Então, digamos que você estudou sobre a virtude da ordem, digamos que você estudou sobre a virtude da humildade, da castidade, da paciência, você entendeu, isso aqui é a virtude da ordem. É assim que uma pessoa ordenada faz. É assim que uma pessoa casta, é assim que uma pessoa humilde age. Portanto, o que você vai fazer? Você vai começar a agir como uma pessoa humilde age. Você vai começar a agir como uma pessoa casta age. Como uma pessoa que tem a virtude da fortaleza, da coragem, age. Como uma pessoa prudente, age. Então você vai entender o que é aquela virtude, você vai estudar para entender o que ela é, como ela acontece. Só que só o estudo não vai te fazer chegar lá. Só estudar sobre virtude não te faz virtuoso. Você iluminou a sua inteligência, eu sei como é. Agora eu preciso começar a moldar a minha vontade para que ela comece a agir conforme aquela verdade conhecida. Então você vai começar a agir daquela forma. É por isso que a virtude exige esforço. Para ser uma pessoa virtuosa, eu precisarei me esforçar naquela virtude. Lembra que virtude é uma disposição firme e habitual para o bem? Até eu adquirir essa disposição constante e habitual, é um hábito, é natural para mim. Até eu chegar nisso, até o fato de ser casto ser algo natural, até o fato de eu ser paciente ser algo natural, o fato de eu ser uma pessoa ordenada ser algo natural, até eu chegar lá, eu preciso praticar essa virtude. E isso me custará, me exigirá. Por quê?
porque eu ainda não sou virtuoso. Eu estou lutando para adquirir essa virtude. Então imagine que a sua meta é fazer 10 repetições com 30 quilos no supino. De maneira que você consiga fazer essas 10 repetições fácil. Beleza, consiga pegar esses 30 quilos numa boa. É claro que sempre vai exigir um esforço, mas é um esforço mínimo, é um esforço que não te cansa, que não, meu Deus, aquela coisa não. É quase que natural mesmo. Só que para chegar lá, você primeiro vai ter que começar a pegar 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, até você ir chegando e crescendo, até você chegar aos 30. Aí você chegou aos 30 e de repente só vai conseguir fazer uma execução. Você precisa fazer 10. Vai fazer uma execução. Aí você vai, com muito esforço, conseguiu fazer. Aí depois, 2 dias depois, você consegue fazer 2 repetições com 30 quilos. E assim vai sendo, entende? Vai te exigir, vai ser cansativo. De repente você não vai conseguir praticar num dia. E de repente um outro, você vai, te custou. Aí depois você vai de novo e te custou um pouco menos. E aí vai indo, até se você chegar e adquirir aquele hábito. Portanto, a virtude se adquire com a prática. Você precisa conhecer aquela virtude e praticá-la. Constantemente se esforçar na prática do bem, para que aí, em um dado momento, ela se instale em você, ela se torne um hábito e se torne mais fácil, mais tranquilo. Para alguns esse processo pode ser bem rápido. A depender do quanto você quer isso, pode ser rápido. Para outros pode demorar e demorar e demorar, especialmente para aqueles que têm o vício da preguiça. O vício da preguiça é muito mais danoso, é muito mais nocivo, é muito mais perverso do que nós imaginamos. Como um simples desejo de ficar deitado na cama um tempinho a mais, de não querer fazer tal coisa. A preguiça, ela é seríssima e é um dos piores vícios que se pode ter, se não o pior, porque ele age sobre a sua vontade. Portanto, tudo aquilo que te custar, tudo aquilo que exigir esforço, tudo aquilo que for direcionado para o bem, a sua vontade vai rejeitar, a sua vontade vai reclamar e vai estar fraca para fazer o bem, vai estar fraca para fazer o que precisa ser feito. Ou como no exemplo citado, ela pode tardar as suas conquistas, tardar o sucesso na sua vida. Tudo isso por preguiça, por fugir do esforço, por fugir de encarar a realidade e agir conforme a situação, a circunstância e a realidade te pede. Por isso que Jesus fala que o reino dos céus é dos violentos, ou é daqueles que fazem violência contra si mesmo, mas especialmente violência contra essa resistência interior ao bem. Já viu que tudo aquilo que te exige para ser bom, tudo aquilo que você quer aprender, você quer dominar, você quer ser bom naquilo, você quer buscar algum tipo de bem, qualquer que seja desde aprender o violão, desde aprender a escrever bem, tudo te exige esforço. Tudo que é bom exige esforço. Mas para ser ruim, basta você não fazer nada. Basta você não fazer esforço algum. Quando a preguiça se apodera de você, ela te derruba e vai te tornando uma pessoa ruim, com circunstâncias de vida ruim, prejudicando a vida de outras pessoas. E é óbvio, é claro que eu não quero que isso aconteça com vocês, e é por isso que nós estamos aqui tratando sobre as virtudes. E não tardem, galera, não tardem para buscar a virtude, mas cedo ou mais tarde elas vão bater na sua porta, te exigindo que você as aceite, que você permita elas entrarem, para que assim você consiga ser alguém na vida. Para que assim você consiga ser útil e servir as pessoas à sua volta. Para que assim você consiga ajudar as pessoas da sua casa, as pessoas que você ama. Para que assim você consiga honrar a sua fé. Para que assim você consiga ter um sucesso de vida, um sucesso biográfico. Ser uma pessoa realizada mesmo. Então não vamos tardar mais a nossa conversão. Não vamos tardar mais a busca pelas virtudes. Comecemos hoje, a partir desse momento, a partir desse vídeo, a fazermos esse firme propósito de sermos pessoas virtuosas, de deixarmos os nossos vícios e começarmos a praticar as virtudes. Então, elenque uma virtude que você sabe que você precisa muito hoje. Aquela virtude que você vê que é prioritária. Veja ela, estude sobre ela e comece a praticá-la. Comece a se exercitar nessa virtude. Até o momento em que você vai praticando e ela vai se tornar um hábito firme em você. Portanto, uma disposição natural. E você já vai ter dominado, adquirido aquela virtude. Aí agora você pode partir para outra, tá bom? Então, eu espero que isso aqui tenha ajudado vocês de alguma forma, tenha aberto a mente de vocês, feito vocês entenderem a beleza e a importância das virtudes. Eu espero vocês na próxima aula sobre os 7 vícios e as 7 virtudes capitais, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.